Com certeza a maioria de vocês já ouviu falar sobre inversores fotovoltaicos ou até pode ter um instalado em casa. Mas vocês sabem o que tem por trás desses equipamentos? Como eles funcionam e como é feito o controle para processar a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos e injetar ela na rede elétrica? Se ficou curioso para saber mais sobre isso, me acompanhe nesse vídeo. Aproveitando que eu falei sobre inversores de tensão no vídeo anterior, nada mais justo do que pegar um gancho no tema sobre sistemas fotovoltaicos. Para quem não sabe, os sistemas fotovoltaicos é uma das áreas da eletrônica de potência que mais ganhou destaque nos últimos anos, tanto a nível de pesquisa quanto a nível de sistemas instalados de fato. Para a gente ter uma noção, de 2015 a 2020, a capacidade instalada de energia solar no Brasil aumentou de 42 MW para 7,47 GW. E atualmente já ultrapassou a escala dos 10 GW, entrando para o grupo dos 14 países com maior potência de geração desse tipo de energia. Nesse mesmo período, a potência instalada a nível mundial aumentou de 228 GW para 760 GW, o que representa um aumento de aproximadamente 230%. E um dos principais motivos para o mundo adotar a energia solar fotovoltaica é a sua abundância. De acordo com a nossa escala de tempo e com o nível atual de consumo, podemos considerar a energia solar como uma fonte inesgotável de energia. Mesmo com os fenômenos de reflexão e absorção dos raios solares pela atmosfera, estima-se que a energia solar incidente na superfície terrestre seja da ordem de 10.000 vezes o consumo energético mundial. E outros fatores que incentivaram e possibilitaram o uso da energia solar fotovoltaica em larga escala foram a busca por novas fontes de energia limpas e renováveis, os incentivos governamentais e a redução do custo e aumento da eficiência dos módulos fotovoltaicos. Do ponto de vista técnico, os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em duas categorias principais: os sistemas isolados ou off-grid e os sistemas conectados à rede, também conhecidos como on-grid ou grid-tied. Os sistemas isolados, como o nome já sugere, a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos é utilizada para alimentar uma carga isolada da rede elétrica, que pode ser uma residência ou um conjunto de unidades consumidoras geograficamente próximas uma das outras. Em geral, os sistemas isolados necessitam de algum tipo de armazenamento de energia quando se deseja utilizar os equipamentos elétricos nos períodos em que não há geração fotovoltaica. Tipicamente são utilizadas baterias com tecnologias específicas para esse tipo de aplicação, como é o caso das baterias estacionárias. Então, para garantir uma boa adaptação entre as características elétricas do módulo fotovoltaico e as características da bateria, é importante incluir um controlador de carga entre eles, que tem como papel evitar a carga ou a descarga excessiva das baterias e assim prolongar a sua vida útil. Nesse ponto, vale destacar que o nome controlador de carga se refere à carga elétrica que é transferida para a bateria, ou seja, ao processo de carregamento, e não à carga a ser alimentada pelo sistema fotovoltaico. E por falar nisso, existem basicamente três configurações possíveis para o sistema off-grid, dependendo do tipo de carga a ser alimentado. Temos um atendimento exclusivamente em corrente contínua, o atendimento exclusivamente em corrente alternada ou o atendimento misto. No Brasil é mais comum um atendimento em corrente alternada. Nesse caso é necessário utilizar o inversor para converter a tensão contínua das baterias em uma tensão alternada com o valor RMS de 127 ou 220 volts e uma frequência de 60 Hz. A principal vantagem dos sistemas off-grid é que eles não dependem da rede elétrica da concessionária. Isso permite que eles mantenham a carga em funcionamento mesmo que a rede apresente problema, que ele possa ser instalado em regiões remotas e também o mais interessante é que o usuário não tem gastos com o consumo de energia e nem com a disponibilidade da rede elétrica. Por outro lado, o uso de baterias aumenta consideravelmente o custo do sistema e por utilizar mais estágios de conversão, esse sistema acaba sendo menos eficiente do que o sistema on-grid que vamos tratar agora. Diferentemente dos sistemas off-grid, os sistemas on-grid dispensam o uso de baterias, pois a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos podem ser utilizadas diretamente pelas cargas ou podem ser injetadas diretamente na rede elétrica. De modo geral, esses sistemas são compostos simplesmente pelos módulos fotovoltaicos, seguido por um inversor que satisfaça as exigências de segurança e qualidade de energia para que ele não degrade a qualidade do sistema elétrico ao qual será conectado. E como esses sistemas não possuem armazenadores de energia, durante o dia a carga utiliza a energia solar fotovoltaica e durante a noite ela utiliza a energia da concessionária. Ou seja, é um sistema que trabalha com o conceito de compensação. Por exemplo, durante o dia, se a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos não for consumida em tempo real pela carga, ela é injetada na rede elétrica.
e no final do mês é feito um balanço e se você injetou mais na rede do que consumiu, isso se transforma em crédito em sua conta de energia. Por isso é desejável dimensionar esse sistema adequadamente para chegar em uma conta de energia em que é necessário pagar apenas a disponibilidade da rede. Dentre as vantagens do sistema on-grid podemos destacar custo reduzido em relação ao off-grid, dispensa o uso de baterias, é mais eficiente e possibilita usar os créditos em uma outra unidade consumidora do mesmo proprietário. Como desvantagem temos o fato do sistema não ser independente da rede elétrica, então qualquer problema que ocorra na rede é necessário interromper a geração por uma questão de segurança. Além disso, é necessário pagar o custo de disponibilidade da rede, mesmo que o sistema opere injetando bem mais energia do que consumindo. Atualmente, os sistemas on-grid dominam o mercado de energia solar fotovoltaica, respondendo por uma parcela significativa das instalações anuais ao redor do mundo. Bom, até aqui acho que ficou claro o papel do inversor de tensão nos sistemas fotovoltaicos. Mas para reforçar essa questão, precisamos ter em mente que os módulos fotovoltaicos geram energia em corrente contínua e em baixa tensão, em torno de 30 volts, enquanto que a rede elétrica e as cargas típicas de uma residência opera com tensão alternada na casa dos 127 ou 220 volts RMS. Então o inversor tem o papel de converter a tensão contínua da saída dos módulos em uma tensão alternada, mas reparem que também é necessário aplicar um ganho de tensão. No caso dos sistemas off-grid que operam com bancos de baterias de 12, 24 ou 48 volts, é comum acrescentar um transformador elevador em baixa frequência na saída do inversor. Embora seja uma solução simples e de baixo custo, ela aumenta significativamente o volume e o peso do equipamento. Então uma solução mais elegante e compacta é utilizar um conversor CCCC entre o banco de bateria e o inversor de tensão. Esse conversor tem a função de elevar a tensão da bateria para um valor acima do valor de pico da tensão alternada que a gente deseja gerar na saída do inversor. Se a tensão alternada for de 220 volts RMS, por exemplo, essa tensão no barramento CC vai ficar na casa dos 350 ou 400 volts para garantir um bom funcionamento do inversor. Já no caso dos sistemas on-grid, podemos associar vários módulos fotovoltaicos em série até chegar no valor dessa tensão e assim a gente dispensa o uso do conversor CCCC e do transformador elevador, mas isso vai depender da configuração adotada para a instalação. Nas aplicações em alta potência é comum a utilização de várias associações de módulos em série e em paralelo e concentrar toda essa energia em um único conversor, que é denominado de inversor central. A principal vantagem desse tipo de configuração é a redução de custo, pois utiliza apenas um conversor. Porém, ela apresenta grande ineficiência devido aos diodos série que precisam ser inseridos em cada ramo paralelo da associação para evitar o fluxo de energia entre os módulos. Outro ponto negativo é a centralização do controle em um único inversor, uma vez que qualquer falha nesse equipamento vai comprometer todo o sistema. Em um vídeo futuro eu vou explicar melhor do que se trata o MPPT, mas de forma resumida é um algoritmo que é implementado junto à estratégia de controle para melhorar o aproveitamento energético do sistema, fazendo com que os módulos operem no ponto de máxima potência. Acontece que nos sistemas com inversor central, alguns ramos podem não operar no ponto de máxima potência devido à centralização do MPPT. Além disso, problemas de sombreamento parcial são mais predominantes nessa configuração, o que exige a utilização de um MPPT bem mais complexo para diminuir as perdas de energia. Uma alternativa para evitar a associação paralela dos módulos é utilizar um inversor string em vez de um inversor central. Os inversores strings operam com conjuntos de módulos em série e isso melhora a eficiência do sistema, pois não precisa utilizar aqueles diodos. O fato de todo inversor string possuir um algoritmo MPPT faz com que cada ramo série opere no ponto de máxima potência e isso aumenta o aproveitamento energético e melhora a eficiência global do sistema. Outra opção para melhorar o rastreamento do ponto de máxima potência está no uso dos inversores multistring, que utilizam múltiplos conversores CCCC, cada um conectado a um ramo de módulos fotovoltaicos em série. Se vocês observarem, essa configuração soma as características das duas anteriores, pois permite aplicar o MPPT em cada um dos ramos, porém toda a energia é centralizada em um único inversor. Em razão disso, ela apresenta o mesmo problema de baixa confiabilidade, uma vez que todo o sistema fica dependente de um único inversor. Mas com os avanços tecnológicos foi possível a integração dos estágios, permitindo a elevação da tensão e a conversão em CA em uma única estrutura de potência, surgindo assim o conceito dos microinversores. Esse tipo de tecnologia se difere dos inversores string por processar a energia de um único módulo fotovoltaico e não de uma associação de módulos em série. As principais vantagens dos microinversores são rastreamento do ponto de máxima potência individual de cada módulo, o que aumenta consideravelmente o aproveitamento energético,
O sistema se torna menos vulnerável a sombreamento parciais, pois a redução de potência fica restrita ao microinversor cujo módulo está sombreado e não ao sistema completo, manutenção e troca individual dos módulos, sem a necessidade de desconexão completa dos equipamentos, custo inicial da instalação flexível com a quantidade de energia que o cliente deseja gerar, e por fim, fácil expansão do sistema, podendo ser realizada módulo a módulo. Pelo fato desse tipo de dispositivo ser conectado a um único módulo fotovoltaico, ele deve proporcionar um ganho de tensão na ordem de 10 a 20 vezes para que seja possível gerar uma tensão na saída com amplitude igual à tensão da rede elétrica. E isso pode ser feito em um único estágio de conversão ou utilizando topologias de 2 estágios, mas esses detalhes técnicos do microinversor eu vou abordar no próximo vídeo. Por agora, vamos entender como funciona o controle que é aplicado aos sistemas off-grid e aos sistemas on-grid baseado em inversores string ou inversor central. Começando pelos inversores off-grid, já sabemos que eles utilizam um estágio CC-CC para elevar a tensão das baterias, seguido por um estágio CC-CA, o inversor, que faz a conversão de corrente contínua para corrente alternada. Como o MPPT é feito pelo controlador de carga e o inversor opera a partir da tensão do banco de baterias, então o controle do conversor CC-CC tem como objetivo único regular a tensão de saída por meio de uma malha com realimentação negativa, onde a tensão do barramento é comparada com o valor de referência e o erro resultante dessa comparação é compensado por um controlador de modo que a tensão fique igual à referência e o erro se torne nulo. Para isso, o controlador gera a razão cíclica necessária para chavear o conversor. Um controlador tipicamente usado nesse caso é o famoso PI, que combina as características do controlador proporcional com as características do controlador integral. Uma vez que a tensão na entrada do inversor já é regulada pelo estágio CC-CC, o controle do inversor tem o papel de garantir uma tensão alternada na saída também regulada e com uma baixa distorção harmônica. Isso também é feito a partir de uma malha de controle realimentada. A diferença é que agora precisamos gerar uma referência de tensão senoidal com a mesma frequência e amplitude que desejamos para a tensão na saída do inversor. O controlador usado nessa malha também pode ser um PI, mas temos que ter em mente que esse tipo de controlador só garante erro nulo em regime permanente para sinais DC. No caso de uma forma de onda senoidal, o PI não vai conseguir rastrear a referência com erro nulo. Então uma outra opção é utilizar um controlador proporcional ressonante, o qual utiliza uma parcela proporcional associada a um ou mais compensadores ressonantes que são sintonizados na frequência de 60 Hz e em suas harmônicas. Claro, hoje em dia já existem diversos outros tipos de controladores que podem ser utilizados nessa aplicação, controladores lineares, não lineares, mas os dois mais simples e comuns são o PI e o proporcional ressonante. Nos sistemas on-grid, o buraco é mais embaixo, já que precisamos atender diversas normas de qualidade de energia e de segurança para conectar o inversor à rede elétrica. Em geral, o controle do fluxo de potência pode ser feito através do controle da tensão de saída do inversor ou do controle da corrente. No primeiro caso, o inversor emula as características de um gerador síncrono para controlar a injeção de potência ativa e reativa na rede elétrica. A desvantagem desse método é que a corrente de saída e a qualidade de energia dependem da qualidade da própria rede. E como existem normas que limitam a distorção harmônica total da corrente injetada na rede, a forma mais comum de controlar o inversor é fazendo com que ele se comporte como uma fonte de corrente senoidal. Dessa forma, a corrente é controlada instantaneamente para rastrear uma referência em fase com a tensão da rede, garantindo assim um fator de potência unitário e a transferência exclusiva de potência ativa para a rede. E isso também é exigido por norma. Tá, Caio, mas de onde vem essa referência de corrente? Primeiro, é necessário gerar uma forma de onda senoidal em fase com a tensão da rede, e isso pode ser feito pegando uma amostra da própria tensão da rede, porém o conteúdo harmônico dessa tensão pode resultar em uma corrente também distorcida e fora do padrão exigido por norma. Por isso, é mais comum utilizar um algoritmo de PLL que lê a tensão da rede e fornece na saída uma forma de onda senoidal com baixíssimo conteúdo harmônico e em fase com a tensão da rede. Então esse é um algoritmo para fazer o sincronismo com a tensão da rede. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo exclusivo sobre PLL, deixa aqui nos comentários. Bom, então a gente já tem a forma de onda da corrente, só falta definir qual a amplitude. Esse valor vai depender da potência gerada pelo módulo. Supondo que o sistema seja ideal, a potência gerada deve ser a mesma injetada na rede. Se esse balanço de energia não for garantido, teremos sérios problemas no circuito. Por exemplo, se a potência gerada for maior do que a potência consumida, os capacitores do barramento CC irão absorver o excedente e a tensão sobre eles vai aumentar até danificá-los por completo. Por outro lado, se a potência consumida for maior do que a potência gerada, a energia armazenada nos capacitores será utilizada para complementar a geração e isso provocará uma queda de tensão demasiada no barramento CC. Ah, eu não falei, mas esses capacitores são necessários para desacoplar os módulos fotovoltaicos do inversor,
uma vez que a potência na saída dos módulos é contínua e na saída do inversor é alternada. Se não utilizarmos os capacitores, fica difícil rastrear o ponto de máxima potência. Então, uma forma simples de garantir o equilíbrio de potência no sistema é controlando a tensão no barramento CC, já que ela reflete esses desbalanços de energia entre os módulos e o inversor. Isso é feito acrescentando uma malha de tensão externa que gera amplitude de corrente ao compensar o erro de tensão. Em outras palavras, quando a energia gerada pelos módulos excede a energia injetada na rede, a tensão do barramento tende a aumentar e com isso é necessário aumentar a corrente injetada na rede para diminuir essa tensão. Notem que existe uma relação inversamente proporcional entre essas grandezas. Para diminuir a tensão do barramento é necessário aumentar a corrente injetada e vice-versa. Por isso, precisamos aplicar um ganho negativo no controlador de tensão ou inverter os sinais na comparação com a referência. Mas não basta apenas controlar a tensão do barramento CC e a corrente injetada na rede, também precisamos garantir que os módulos fotovoltaicos operem no ponto de máxima potência. Então, em vez de utilizarmos uma referência de tensão fixa, utilizamos um algoritmo de MPPT que gera a tensão de referência com base na potência gerada pelos módulos. Nesse caso, a tensão no barramento CC será equivalente à tensão no ponto de máxima potência do gerador fotovoltaico. Hoje em dia existem diversas técnicas de MPPT que podem ser utilizadas para este fim, e se você quiser aprender mais sobre elas e sobre o funcionamento dos módulos fotovoltaicos em si, vou deixar na descrição 2 artigos muito bacanas lá do blog Eletrônica de Potência. Na descrição também vou deixar o link do meu TCC que teve como tema o projeto e implementação de um microinversor de duplo estágio. Lá também tem muito conteúdo sobre sistemas fotovoltaicos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo e se interessaram em aprender mais sobre esse tema, não deixem de curtir o vídeo e de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Ainda falta falar sobre microinversores, sistemas híbridos, MPPT, anti-ilhamento, PLL e entre vários outros assuntos. Então até o próximo vídeo.